a inspiradora história do profeta Elias, desafios e milagres. Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos embarcar em uma jornada emocionante e inspiradora através da vida de um dos maiores profetas da Bíblia, Elias. Prepare-se para conhecer os desafios inspiradores e conhecer os milagres que marcaram sua trajetória e para se inspirar com sua fé inabalável. Se inscreva e deixe o seu like de gratidão e fique conosco até o final. Elias foi um profeta de Israel durante um período de grande turbulência espiritual e moral. Ele surgiu como uma luz em tempos de escuridão, chamado por Deus para trazer o povo de volta ao caminho da retidão. Elias enfrentou inúmeros desafios. O rei Acabe e a rainha Jezabel promoviam a adoração a Baal, desviando o povo de Israel do verdadeiro Deus. Elias foi chamado para confrontar esses poderosos governantes e restaurar a fé. A história de Elias, o rei Acabe e a rainha Jezabel é uma das narrativas mais dramáticas e significativas do Antigo Testamento. Destaca principalmente nos livros de 1ª e 2ª Reis. Vamos explorar essa história em detalhes. Elias aparece no cenário de Israel durante o reinado do rei Acabe, um período marcado por grande apostasia e idolatria. Acabe, rei de Israel, governou de 874 a.C. a 853 a.C. e casou-se com Jezabel, filha do rei Etibal de Sidom, fortalecendo uma aliança política, mas trazendo consequências espirituais desastrosas para Israel. Acabe foi o 7º rei de Israel e é frequentemente lembrado como um dos piores reis de Israel devido à sua promoção da idolatria e corrupção. Ele permitiu e incentivou a adoração a Baal, um deus cananeu, desviando o povo do verdadeiro Deus de Israel. Jezabel, uma princesa sidônia, trouxe com ela a adoração a Baal e a Será. Ela não apenas praticava a idolatria, mas também perseguiu violentamente os profetas de Deus, matando muitos e instituindo o culto a Baal como religião oficial. Jezabel é frequentemente citada como exemplo de maldade e influência corruptora. A primeira grande aparição de Elias foi quando ele confrontou Acabe com uma profecia ousada. Haveria uma seca severa em Israel, como julgamento de Deus pela idolatria. Elias então se escondeu, sendo alimentado por corvos e posteriormente por uma viúva em Sarepta, onde realizou milagres de provisão e ressurreição. Após 3 anos de seca, Elias desafiou Acabe e os profetas de Baal para um confronto no Monte Carmelo. Este evento se tornou um dos momentos mais icônicos da Bíblia. Elias propôs que os profetas de Baal e ele preparassem sacrifícios e clamassem a seus respectivos deuses para que enviassem fogo do céu. Os 450 profetas de Baal clamaram em vão, mas quando Elias orou, Deus respondeu com fogo, que consumiu o sacrifício, a madeira, as pedras e até a água ao redor do altar. Este milagre poderoso reafirmou a supremacia e levou o povo a reconhecer: o Senhor é Deus. Elias ordenou a execução dos profetas de Baal, um ato que enfureceu Jezabel. Ela jurou matar Elias, forçando-o a fugir para o deserto. Elias fugiu para o deserto desanimado e desejando a morte. Ele acabou no Monte Horebe, onde teve um encontro profundo com Deus. Deus não apareceu em um vento forte, terremoto ou fogo, mas em um sussurro suave, renovando a missão de Elias e instruindo-o a ungir novos reis e a Eliseu como seu sucessor. Acabe encontrou sua queda em uma batalha contra os sírios. Uma flecha aleatória o feriu mortalmente, cumprindo a profecia de Elias sobre seu destino. Anos depois, Jezabel encontrou um fim trágico e violento. Ela foi jogada de uma janela por seus próprios servos e pisoteada até a morte, cumprindo a profecia de Elias de que cães comeriam sua carne, 2 Reis 9, 30 e 37. A história de Elias, Acabe e Jezabel é uma poderosa narrativa de conflito entre o verdadeiro Deus e a idolatria, bem como de coragem e fé em meio à apostasia e perseguição.
Elias, com sua fervorosa devoção e milagres, destacou como um dos maiores profetas de Israel, enquanto Acabe e Jezabel exemplificavam os perigos de se afastar de Deus e abraçar a idolatria e a corrupção. Um dos momentos mais dramáticos da vida de Elias foi o confronto no Monte Carmelo. Ele desafiou 450 profetas de Baal. Em uma da demonstração do poder divino com coragem e fé, Elias orou a Deus e o Senhor respondeu com fogo do céu, consumindo o sacrifício do altar. Este milagre poderoso provou a todos que era o verdadeiro Deus. A história de Elias e o confronto no Monte Carmelo com os profetas de Baal é uma narrativa poderosa que ilustra a supremacia de Deus e a fé corajosa de Elias. Esta história se encontra no livro de 1 Reis, capítulo 18, e é repleta de emoção, drama e milagres. O reino de Israel estava sob o reinado de Acabe, que, influenciado por sua esposa Jezabel, promoveu a adoração ao deus cananeu Baal. A idolatria se espalhou, afastando o povo de Israel do Deus verdadeiro. Em resposta à crescente apostasia, Deus enviou Elias para confrontar Acabe e anunciar uma seca severa que durou 3 anos e meio. 1 Reis 17. Após 3 anos de seca, Deus instruiu Elias a se apresentar a Acabe. Elias obedeceu e encontrou Acabe, propondo um desafio público para demonstrar quem era o verdadeiro Deus. Acabe aceitou e o evento foi marcado para o Monte Carmelo. Elias pediu a Acabe que convocasse todo Israel, incluindo os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, para o Monte Carmelo. Quando o povo se reuniu, Elias se dirigiu a eles com uma pergunta crucial: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o. Se é Baal, segue-o. 1 Reis 18, 21. O povo ficou em silêncio. Elias propôs um teste. Cada lado prepararia um sacrifício, colocando o novilho sobre a lenha. Mas sem atear fogo, os profetas de Baal invocariam seu Deus, e Elias invocaria o Senhor, o Deus que respondesse com fogo. Seria conhecido como verdadeiro Deus. Os profetas de Baal começaram a invocar seu Deus, desde a manhã até o meio-dia, gritando: ó Baal, responde-nos. Eles dançaram em volta do altar que haviam feito, mas não houve resposta. Elias zombou deles, sugerindo que Baal poderia estar ocupado, viajando ou dormindo. Os profetas intensificaram seus esforços, gritando mais alto e ferindo-se com espadas e lanças, mas não houve voz nem resposta. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, Elias chamou o povo para se aproximar. Ele reparou o altar do Senhor que estava em ruínas, tomando 12 pedras, uma para cada tribo de Israel. Ele construiu o altar em nome do Senhor e cavou uma vala ao redor dele. Arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o colocou sobre a lenha. Então Elias pediu que enchesse 4 jarros grandes com água e derramassem sobre o sacrifício e a lenha, repetindo isso 3 vezes, até que a água enchesse a vala ao redor do altar. Elias orou ao Senhor, pedindo que ele mostrasse ao povo que era o verdadeiro Deus e que Elias era seu servo. Imediatamente o fogo do Senhor caiu do céu, consumindo o sacrifício, a lenha, as pedras e até a água na vala. Quando o povo viu isso, caíram prostrados e exclamaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Elias ordenou que os profetas de Baal fossem capturados e os levou ao vale de Quisson e os matou, cumprindo a lei de Moisés contra a idolatria. Este evento teve um impacto profundo sobre Israel, a demonstração clara do poder de Deus e a eliminação dos profetas de Baal serviram para reafirmar a autoridade e a necessidade de abandonar a idolatria. A fé corajosa de Elias inspirou o povo a retornar ao Senhor, pelo menos temporariamente. Após o confronto, Elias disse a Acabe que uma grande chuva estava a caminho. Elias subiu ao topo do Monte Carmelo, inclinou-se até o chão e orou fervorosamente. Ele mandou seu servo olhar para o mar 7 vezes. E na 7ª vez, o servo viu uma pequena nuvem logo.
O céu escureceu com nuvens, o vento se levantou e uma grande chuva começou a cair, pondo fim à seca. A história de Elias no Monte Carmelo é um testemunho poderoso da fidelidade de Deus e da eficácia da oração fervorosa. Elias, com sua ousadia e fé, desafiou um sistema religioso corrupto e mostrou ao povo de Israel que há um único Deus verdadeiro, capaz de realizar milagres poderosos. Este evento continua a ser uma fonte de inspiração e ensino sobre a importância da fidelidade a Deus e a rejeição da idolatria. Elias não apenas enfrentou desafios, mas também realizou grandes milagres, mostrando o poder e a misericórdia de Deus. A viúva de Sarepta. Durante um período de seca e fome, Elias foi enviado a uma viúva em Sarepta. Ela estava prestes a preparar sua última refeição para ela e seu filho, mas Elias pediu que ela confiasse em Deus e compartilhasse com ele. Milagrosamente, a farinha e o azeite da viúva nunca se esgotaram, provando que a fé e a obediência a Deus trazem provisão em tempos de necessidades. A história de Elias e a viúva de Sarepta é uma narrativa comovente, que ilustra a provisão divina e a fé em tempos de necessidade. Este episódio se encontra em 1 Reis 17:8-24 e ocorre durante uma severa seca e fome em Israel, decretada por Deus como julgamento pela idolatria promovida pelo rei Acabe e a rainha Jezabel. Deus enviou Elias ao rei Acabe para anunciar uma seca, que duraria vários anos, como punição pela adoração a Baal. Após essa proclamação, Elias foi instruído por Deus a se esconder junto ao ribeiro de Querite, onde foi alimentado por corvos e bebia da água do ribeiro. Quando o ribeiro secou devido à seca prolongada, Deus deu novas instruções a Elias. Deus disse a Elias para ir a Sarepta, uma cidade fenícia fora de Israel, no território de Sidom. Deus havia ordenado que a viúva a sustentasse. Quando Elias chegou à entrada da cidade e encontrou essa viúva apanhando lenha, ele pediu a ela um pouco de água. Quando ela estava indo buscar, ele também pediu um pedaço de pão. A viúva respondeu com tristeza, dizendo que não tinha pão, apenas um punhado de farinha na vasilha e um pouco de azeite na botija. Ela estava recolhendo lenha para preparar uma última refeição para ela e seu filho, depois da qual esperava morrer de fome. Elias disse à viúva para não temer. Ele instruiu-a a fazer primeiro um pequeno bolo para ele com o que ela tinha, e depois preparar algo para ela e seu filho. Elias profetizou que a farinha da vasilha e o azeite da botija não se esgotariam, até o dia em que o Senhor enviasse chuva sobre a terra. A viúva confiou na palavra de Elias e fez conforme ela havia dito. O resultado foi um milagre contínuo. A farinha e o azeite não se acabaram, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Algum tempo depois, o filho da viúva ficou doente e morreu. A viúva, em desespero, confrontou Elias, questionando se ele havia vindo para lembrar-se do seu pecado e causar a morte de seu filho. Elias tomou o menino dos braços da mãe, levou-o para o quarto superior, onde estava hospedado, deitou em sua própria cama e clamou ao Senhor. Elias orou fervorosamente, perguntando por que Deus teria permitido tal tragédia. Então ele se deitou 3 vezes sobre o menino e clamou ao Senhor, para que a vida do menino voltasse. O Senhor ouviu a oração de Elias, e a vida do menino voltou. Elias pegou o menino, levou de volta a sua mãe e disse: "Vê teu filho e vive." A viúva respondeu com grande fé, reconhecendo Elias como um homem de Deus, e que a palavra do Senhor em sua boca era a verdade. Este milagre não apenas restaurou a vida do filho da viúva, mas também fortaleceu a fé dela e a de Elias na provisão e no poder de Deus. A viúva de Sarepta, apesar de sua situação desesperadora, mostrou fé e obediência ao seguir a instrução de Elias, resultando em um milagre de provisão contínua. A história destaca como Deus pode prover de maneiras milagrosas em tempos de necessidade, usando até mesmo os mais improváveis meios e pessoas. A intercessão fervorosa de Elias demonstra o poder da oração para mover o coração de Deus e trazer vida e restauração.
Tanto Elias quanto a viúva aprenderam a confiar em Deus em situações extremas, fortalecendo sua fé e testemunho do poder divino. A história de Elias e a viúva de Sarepta é um testemunho inspirador da fidelidade de Deus, da importância da fé e obediência e do poder da oração para trazer milagres em nossas vidas. Quando o filho da viúva caiu gravemente doente e morreu, Elias não hesitou. Ele orou fervorosamente a Deus e o menino foi ressuscitado. Este milagre não apenas trouxe alegria à família, mas também reafirmou o poder de Deus sobre a vida e a morte. Vamos detalhar a história do filho da viúva, conforme é registrado em 1 Reis 17, 17 e 24. Elias, o profeta de Deus, foi enviado a Sarepta durante esse período de seca. Lá ele encontrou a viúva que estava prestes a preparar a sua última refeição. E Deus, assim, fez um grande milagre sobre a vida dela e do menino. Após o triunfo espetacular no Monte Carmelo, onde Elias desafiou e derrotou os profetas de Baal, o profeta esperava uma reviravolta espiritual em Israel. No entanto, a rainha Jezabel, furiosa pela morte dos profetas de Baal, ameaçou matar Elias. Assustado e desanimado, Elias fugiu para salvar sua vida. Esse foi o momento de fuga que Elias viveu. Ele viajou para Berseba, em Judá, e deixou seus servos ali. Então ele seguiu sozinho para o deserto. Exausto e desesperado, Elias se sentou debaixo de um zimbro e pediu a morte, dizendo: Já basta, ó Senhor. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Ele estava esgotado, física e emocionalmente, sentindo-se derrotado e sem esperança. Enquanto Elias dormia sob o zimbro, um anjo do Senhor o tocou e lhe disse para levantar e comer. Elias encontrou pão assado sobre pedras quentes e uma jarra de água. Ele comeu e bebeu, mas voltou a deitar-se. O anjo do Senhor voltou uma segunda vez, tocou e disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobre modo longo. Elias obedeceu, comeu e bebeu, e com a força daquela comida viajou 40 dias e 40 noites, até o Monte Horebe, o monte de Deus. Ao chegar ao Monte Horebe, Elias entrou numa caverna e passou a noite ali. O Senhor veio a Elias e perguntou: O que fazes aqui, Elias? Elias respondeu, expressando seu desespero e sensação de isolamento: Tem sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuraram tirar minha vida. Deus instruiu Elias a sair e ficar no monte, pois o Senhor passaria ali. Primeiro veio um vento forte que fendia os montes e quebrava as rochas, mas o Senhor não estava no vento. Depois houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Após o terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Finalmente, após o fogo, ouviu-se um cício tranquilo e suave. Quando Elias ouviu o som suave, cobriu o rosto com seu manto e saiu da caverna. Deus novamente perguntou: O que fazes aqui, Elias? Elias repetiu sua queixa, sentindo-se ainda solitário e perseguido. Deus não apenas ouviu o desespero de Elias, mas também lhe deu novas instruções e uma renovada missão. O Senhor disse a Elias para voltar pelo caminho de Damasco e ungir Azael como rei sobre a Síria, Jeu como rei sobre Israel e Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta em seu lugar. Deus assegurou a Elias que ele não estava sozinho, afirmando que ainda havia 7.000 em Israel, que não havia dobrado os joelhos a Baal. A experiência de Elias no Monte Horebe nos ensina que Deus pode se manifestar de maneiras inesperadas. Ele não estava nas manifestações poderosas do vento, terremoto ou fogo, mas no som suave e tranquilo. Isso nos lembra que Deus está presente, mesmo nos momentos de silêncio e quietude. Elias, um grande profeta, também enfrentou desespero e cansaço. Deus não o repreendeu por seus sentimentos, mas providenciou descanso, sustento e uma renovação de propósito. Elias recebeu uma nova missão e a certeza de que não estava sozinho. Deus assegurou a Elias que havia um remanescente fiel em Israel. Mesmo quando nos sentimos isolados em nossa fé,
podemos ter a certeza de que Deus sempre preserva um grupo de fiéis. A história de Elias no Monte Horebe é um testemunho da paciência e cuidado de Deus com seus servos. Ela nos encoraja a buscar a presença de Deus em momentos de desespero e a confiar que Ele tem um propósito para nós, mesmo quando nos sentimos sozinhos e desanimados. Elias não experimentou a morte como os outros, ele foi levado ao céu em uma carruagem de fogo, um final extraordinário para uma vida marcada por desafios e milagres. Sua história nos ensina que com fé, coragem e obediência, podemos superar qualquer desafio e testemunhar o poder de Deus em nossas vidas. A história de Elias, desde o seu confronto com os profetas de Baal, no Monte Carmelo, até sua fuga e encontro com Deus no Monte Horebe, é um testemunho profundo da complexidade da jornada espiritual e da fidelidade de Deus. Aqui está uma conclusão abrangente da história. No Monte Carmelo, Elias demonstrou uma fé inabalável e uma coragem impressionante ao desafiar os 450 profetas de Baal. O milagre do fogo descendo do céu e consumindo o sacrifício mostrou ao povo de Israel que o Senhor é o verdadeiro Deus, reafirmando a soberania divina sobre todos os deuses falsos. Este evento não apenas restaurou a fé de muitos israelitas, mas também marcou um momento crucial na luta contra a idolatria. Após o triunfo no Monte Carmelo, Elias esperava uma mudança espiritual em Israel, mas encontrou oposição feroz de Jezabel. Sua ameaça de morte levou Elias a fugir para o deserto, onde enfrentou um momento de profunda crise pessoal. O profeta que acabara de realizar um grande milagre, agora deseja a morte, sentindo-se isolado e derrotado. Este episódio revela a vulnerabilidade humana de Elias, lembrando-nos até que os grandes servos de Deus podem experimentar momentos de desânimo e desespero. No Monte Horebe, Deus tratou com ternura e compreensão o desânimo de Elias. Através de um anjo, Deus providenciou descanso e alimento para o profeta exausto. No encontro com Deus na caverna, Elias experimentou uma revelação divina que não estava no vento, no terremoto ou no fogo, mas num silêncio tranquilo e suave. Esta manifestação silenciosa de Deus ensinou a Elias que a presença de Deus nem sempre se manifesta em eventos poderosos, mas frequentemente em momentos de quietude e paz. Deus não apenas confortou Elias, mas também lhe deu novas instruções, renovando seu propósito. Elias foi enviado para ungir Azael como rei da Síria, Jel como rei de Israel e Eliseu como seu sucessor. Essas tarefas significavam que a missão de Elias ainda estava em andamento e que ele não estava sozinho. Deus também revelou a existência de 7.000 israelitas que não haviam se curvado a Baal, reafirmando a presença de um remanescente fiel. A história de Elias no Monte Carmelo inspira-nos a ter fé e coragem para defender a verdade de Deus, mesmo em face de grande oposição. A experiência de Elias no deserto nos lembra que é natural sentir-se desanimado e esgotado, e que nesses momentos Deus está presente para nos sustentar e renovar. No Monte Horebe, aprendemos que Deus muitas vezes se revela em momentos de silêncio e quietude, e não apenas em manifestações poderosas. Deus renova forças e nos dá novos propósitos, mesmo quando sentimos que nossa missão terminou. Ele sempre tem um plano e um remanescente fiel. A história de Elias não termina no Monte Horebe. Sua vida continua a ser um exemplo de dedicação a Deus. E ele é mencionado várias vezes no Novo Testamento, no Monte da Transfiguração. Elias aparece ao lado de Moisés, conversando com Jesus. Sua vida e ministério servem como um testemunho duradouro da fidelidade de Deus e da importância da perseverança na fé, independentemente das circunstâncias. A história de Elias é uma narrativa rica e multifacetada que nos ensina sobre a fé, a coragem, a vulnerabilidade humana e a renovação espiritual. Ela nos encoraja a confiar em Deus em todos os momentos de nossa jornada espiritual, sabendo que Ele está sempre presente para nos sustentar, guiar e renovar nossa missão. Esperamos que a história de Elias tenha tocado seu coração e inspirado sua fé. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal para mais histórias inspiradoras. Que Deus te abençoe e até a próxima.